Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, conferindo aqui a data, 11 de abril, como toda terça, às 8 da manhã, nosso encontro semanal aqui no Instagram do Instituto, para o nosso Conversas e Conexão. Hoje, aqui direto do Instituto, essa semana começa uma jornada nos próximos 15 dias. A gente está ainda aqui ajustando, arrumando, preparando dois encontros bacanas que a gente vai ter aqui nesse final de semana. O grupo do curso Nexo Renascer Sistêmico da Glaucia Paiva, o nível 3, vai se encontrar aqui sexta, sábado e domingo para um módulo do curso. Já tivemos há uns 15 dias atrás o nível 1, está dando uma sequência, então estamos deixando tudo preparado aqui, porque é um curso que é híbrido, então tem as pessoas que vêm para cá assistir, tem uma boa parte que faz ao vivo online, então tem que estar tudo muito bem preparado para isso. E na semana que vem, dia 20, nós temos o primeiro dos 4 encontros com o Siegfried Essen para a jornada que a gente vai fazer esse ano, do workshop, dessa jornada para si mesmo, né? Cada um de nós nessa busca interna com ele. Esse mês de abril, maio, junho e julho, são 4 encontros, um por mês. Tá bem bacana. Vai ser ao vivo, online, né? Porque ele vai estar lá na Áustria e vai nos passar um complemento, um fechamento de um trabalho que ele está apresentando, já fez em alguns lugares do mundo, e a gente ajustou com ele para ele trazer para a gente esse novo braço, né? Dos pensamentos dele na área da abordagem sistêmica, nessa busca da essência, a busca dos recursos internos. Tá bem interessante a proposta. Quem quiser saber de todas as nossas coisas, né, do curso Nexo que eu falei, desse workshop que vai correr esses 4 meses com o Siegfried Essen e as outras atividades, é só entrar em contato comigo diretamente no meu WhatsApp 11 98202 4087. Eu gosto de ter essa primeira conversa sempre, porque eu acabo entendendo melhor quais são as necessidades, os anseios, o desejo que as pessoas têm, dentre as coisas que a gente pode apresentar, as propostas. A gente toda semana tem atividade aqui também no Instituto, e muitas vezes atividades que já dão um bom suporte para aquilo que as pessoas estão procurando. E é isso, além dos nossos atendimentos, mas enfim, a gente tem bastante coisa por aqui. Mas hoje é o nosso dia do encontro, onde vamos continuar aqui no Conversas em Conexão, seguindo a temática aí dessa rodada que a gente está fazendo, que às vezes ultrapassa um mês, às vezes dá menos de um mês, depende do interesse de vocês, da interação que eu vou recebendo, das perguntas e dos comentários a respeito do que a gente fala. Semana passada a gente fez uma abertura nos princípios das relações humanas, né? E falamos sobre um aspecto interessante do pertencimento. E eu quero seguir nessa temática, fazer mais um episódio a respeito desse princípio das relações humanas, explorando um pouco mais essa questão do pertencimento, o pertencimento que faz com que a gente caminhe na vida, e em todos os ambientes e todos os settings, como eu costumo dizer, e em todos os aspectos da vida,
a gente acabe trazendo essa forma de pensar, de sentir, de agir, de fazer as coisas em função disso sem perceber. E sem perceber a gente faz tudo para pertencer, de tudo, até mesmo, como eu terminei falando no episódio passado, até mesmo indo contrário aos nossos propósitos de vida, a nossa alma, os nossos anseios e as nossas melhores habilidades, as nossas melhores qualidades. E às vezes algumas coisas acabam se travando, e aí ficou uma minhoca, como eu disse, um conjunto de minhocas para todo mundo, né? Aqui que estava semana passada. E a propósito, quem não assistiu e queira assistir, todos os episódios ficam lá no nosso canal do YouTube, o Instituto Conexão Sistêmica. Então, para quem quiser assistir o primeiro episódio da semana passada, é só ir lá no canal, está lá disponibilizado. Mas o que a gente estava falando no final é que muitas vezes a gente imagina na nossa vida que alguma coisa está acontecendo, é como se a gente não tivesse conseguindo ter a permissão de se incluir, tem alguma coisa acontecendo que trava, como se fosse uma coisa externa, né? Assim como eu comentei que muitas vezes a gente fala, nossa, eu estou no grupo tal, no ambiente tal, seja na empresa, na família, na nova família, nos amigos, nos grupos de WhatsApp, como eu comentei a semana passada também, a gente se sente como sendo empurrado para fora, né? E já tinha feito uma reflexão que a gente também tente perceber nessas horas o quanto esse é o movimento, né, que vem de lá para cá, e o quanto é o nosso movimento também de dizer não para as coisas, né? E esse dizer não para as coisas novas que se apresentam, porque todos os ambientes eles são distintos para a gente, né? A gente fica mais adequado em alguns deles, tem mais afinidade em alguns ambientes com algumas pessoas, mas sempre tem o novo no sentido de pelo menos ter o inesperado, né? Porque muitas vezes a gente tem uma super afinidade com alguém que a gente está conhecendo agora, ou super afinidade no ambiente em que a gente está conhecendo agora, mas sempre tem a possibilidade de algo de novo, que algo de novo aconteça, né? A tal história da impermanência. As coisas não vão ser com uma nova pessoa da mesma maneira que foi com uma outra que a gente teve afinidade. Num novo ambiente não vai ser exatamente igual um ambiente legal também que a gente viveu num outro momento da vida. Então no aqui e agora sempre tem essa coisa legal da vida, né, que pulsa os movimentos de vida mesmo, que é essa necessidade de a gente estar aberto e curioso para o que vem, para inclusive colocar os nossos sentidos, a nossa mente, a nossa percepção funcionando, para que a gente não caia naquele movimento interno de achar que as coisas sempre vão permanecer constantes, né? E nesses momentos, muitas vezes, não sempre, mas em algumas vezes, o convite é para a gente refletir um pouco diferente, tentando perceber o quanto eu também não estou disponível para esse novo, e aí eu sim me sinto sendo excluído, mas na verdade eu não faço nada no sentido de tentar entender esse novo, para que eu possa me abrir para o pertencimento também nesse novo lugar. E essa reflexão também precisa ter, assim, andando lado a lado, no desenvolvimento interno da gente, de que não é porque eu me
me ajusto em um lugar novo, em um ambiente novo, com pessoas novas, que eu estou excluindo os antigos e o antigo movimento. Esse é uma armadilha que pega a gente, porque naturalmente a gente tem essa sensação de tudo que vai acontecendo de novo na nossa vida, é como se aquilo que ficou para trás não pertencesse mais. E não é assim que funciona. A gente integra aquilo que a gente viveu até hoje, todas as nossas experiências, os nossos movimentos, as nossas habilidades, as nossas experiências vêm disso, né? E ao relacionar-se com algo, ou alguém, um ambiente novo, com pessoas, com coisas, com situações, com projetos, a gente precisa estar aberto a essa curiosidade e sentir quais das minhas habilidades contribuem para esse novo, para que a gente possa fazer algo novo mesmo, uma construção conjunta, né? E o quanto eu, fazendo esse movimento de inclusão, eu não perca de vista que ao fazer isso e que ao me incluir no novo, eu continuo pertencendo também a tudo aquilo que a experiência da minha vida trouxe, né? Então tem essas nuances, né? Muito assim, fora do nosso hábito de perceber, de pensar, de também ter a percepção a gente tem, só que a gente não tem a atenção para ela, né? Nossa atenção sempre está em outro lugar e a nossa vida vai nesse caminho. Onde a nossa atenção está, todo o nosso conjunto está, né? E se a gente está um pouco mais aberto à curiosidade e se apropriar das coisas que vão acontecendo de uma maneira mais leve, a gente vai se habituando a isso, a gente percebe esses detalhes, sabe? O quanto estou chegando e estou aberto ao novo, o quanto eu consigo entender quais são os protagonistas desse novo cenário, o que faz parte, como é que eu me encaixo nesse lugar sem estar fazendo guerra de ombro para tomar lugar que não é meu, como é que eu vou conquistando, como é que eu vou caminhando e vou mostrando o meu melhor, fazendo o meu dia a dia, sem perder de vista que a gente tem naturalmente uma ideia de resolver aqui no novo algo que não foi resolvido no antigo. Então, se a gente tiver só essa atenção, já ajuda um bom pouquinho que fortalece. Então, daqui a pouco eu estou me relacionando num ambiente novo e quem eu estou vendo, né, nesse novo lugar, o que eu estou vivendo, o quanto eu estou presente, o quanto eu estou no aqui e agora. Porque é muito mais fácil a gente não estar no aqui e agora, não no sentido de facilidade para a gente, por comodidade. É muito mais natural, é muito mais primitivo para a gente, no sentido de essencial, né? Se a gente não está com a atenção, uma presença naquilo que a gente está vivendo, a gente entra no embalo de um fluxo daquilo que já está acontecendo. Então muda o cenário, mudam as pessoas, mudam as coisas e a gente permanece seguindo, né, o nosso jeito de pensar, de sentir, de agir, achando que tudo vai se encaixando com isso, e a vida não é assim, né? Uma coisa mais bacana da vida, ou uma das coisas mais bacanas, tem tantas coisas bacanas, né, Oswaldo? Essa coisa, nesse sentido que eu estou falando das relações, é essas novidades, né? A abertura para o novo, a possibilidade de... Quase derrubei tudo aqui, peraí. A possibilidade de a cada momento a gente tá se surpreendendo de uma maneira positiva, e mesmo de forma negativa, a gente pode tentar tirar bons frutos dessa experiência, né? Porque eu estava esperando que me deixou um pouco tão surpreso assim, né? E algumas outras surpresas são legais, porque a vida ela é feita dessa impermanência, dessas novidades,
e as pessoas vão mudando, as situações vão mudando, os interesses dos grupos vão se alternando, e aí tem esse fluxo de todo mundo junto, né? E esse sistema que as pessoas em conjunto formam também tem uma vida própria, também precisa de alguns de ter também esse desejo de seguir de uma forma, e cada novo elemento, cada nova história que acontece para o grupo como um todo, para esse sistema como um todo, também não causa uma mudança que passa despercebida pelo todo, né? Tudo acaba sendo compreendido de uma outra forma. Como esses sistemas que a gente fala, o sistema das relações, contém as pessoas, entra um outro componente, que é como cada um interpreta aquele movimento novo que chegou, aquela pessoa nova que chegou, aquele acontecimento externo novo que impactou, né? Tudo isso acaba fazendo com que pensar simplesmente estou sendo incluído, não estou sendo incluído, como uma coisa que vem de fora para dentro, é pouco para a gente poder ter boas relações, poder ter interação com as pessoas, poder viver uma vida com boas sensações de pertencimento. Senão a gente só se sente pertencendo nos ambientes e com as pessoas que representam para a gente novos personagens do mesmo filme que a gente viveu lá na nossa infância, na nossa adolescência, ou na nossa vida, na nossa biografia, seja no mundo do estudo, no mundo do amor, no mundo do trabalho, no mundo das amizades. A gente quer só trocar os personagens no sentido dos atores, né? E quer que tudo permaneça muito ou mais parecido possível, né? E isso, a vida não é assim. Então é legal a gente poder, não por uma preocupação, mas ter a tranquilidade de permanecer no aqui e agora, com uma boa quantidade de presença ao que a gente está fazendo, para que a gente possa usufruir do lado bom disso, né? Porque senão fica sempre parecendo que tudo é um problema para a gente se ajustar nos lugares, tudo acaba sendo uma coisa complicada. E tem uma diversão que a própria vida traz, né? Da gente poder interagir com as pessoas, entender como a gente é tão parecido em muitas coisas e tão diversos assim na página, no meio da primeira página para a segunda em diante, como cada um interpreta as coisas de uma maneira, e como a gente tem o hábito de transformar uma questão, um problema, para poder maquiar, às vezes até porque gosta do ambiente, gosta das pessoas, então a gente fica maquiando uma coisa que daqui a pouco se transforma num bicho de 5 cabeças e sei lá quantos braços, e na verdade a gente transformou aquilo que na essência é uma coisa difícil de se resolver, mas é a questão a ser resolvida, né? Então a gente acaba transformando tudo numa coisa tão grande que a gente já aí não consegue nem se sentir pertencendo, porque a gente já não sabe nem mais aonde a gente está, porque a gente já criou um monte de coisa em volta da gente, e que nem sempre se expressa para todo mundo da mesma maneira, porque muitas das coisas são criações no sentido de a gente ir ajustando para que a gente possa pertencer. Então a gente monta uma história na nossa cabeça e sente a respeito dessa história que na verdade nem sempre ela está exatamente acontecendo daquela forma. Então é óbvio que tem os lugares e as pessoas que têm esse hábito de não incluir, mas também a gente tem que lembrar que a gente não tem muita facilidade de se incluir no novo. Isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. E muitas vezes a gente se pega com acontecimentos muito do dia a dia, assim, que muitas vezes nem está em pauta me sentir incluído ou não. Estou vivendo bem com uma pessoa, seja no trabalho, seja na vida, relacionamento
da vida, né? De vida em comum, e de repente alguns aspectos acontecem que na verdade eu não estou conseguindo dar essa minha contribuição para aquilo que o grupo está precisando, seja o grupo de um grupo de trabalho, seja o grupo da família, né? Como eu, minha mulher, meu marido, filho, enfim, eu não estou dando essa contribuição e fica mal compreendido porque eu estou me excluindo daquele detalhe, porque na verdade, ao me excluir desse detalhe da vida, eu estou me incluindo mais na minha história transgeracional. Muitas vezes partes delas que a gente nem imagina, que esse movimento que eu estou dizendo de não para alguma coisa é na verdade algo que eu estou dizendo sim para a minha história. E às vezes a história é minha porque pertence ao lugar de onde eu vim, meu sistema, mas ela não é exatamente minha e não precisa se perpetuar, né? É uma história que tem a sua razão de ser em outro espaço, em outro tempo, mas a gente fica com essa sensação e muitas vezes a gente tem não na direção de algumas coisas, e esses nãos vão fazendo com que a gente se exclua, né? E que, lógico, em algum momento também o sistema também acaba, ou as pessoas, quando eu falo sistema, são as pessoas envolvidas nele, né? Também sentem esse distanciamento, né? Isso vai acontecendo uma coisa que tira essa união, né? Então vai afastando mesmo, porque vai criando uma situação, no fundo, a tal história conflituosa que a gente chama nessa abordagem sistêmica, né? Que vai transformando o problema em outros aspectos que explicam, outros que a gente esconde, outros que a gente fala, outros que a gente não sabe, e então está absolutamente fechado na nossa vista, então a gente está continuando agindo, mas não sabe o que. Então todo esse conjunto do problema e todas essas coisas que começam a ficar em volta trazem algumas situações de não na direção de algo que eu faço isso de uma maneira, às vezes, nem tão clara, né? Mas na percepção do outro eu acabo me afastando, isso causa um conflito, como não tem explicação, aquele problema vai virando uma coisa tão grande que daqui a pouco a gente não sabe nem onde pega para resolver. Essa, a propósito, é uma das coisas muito legais que eu trabalho com as colocações sistêmicas, as configurações, o trabalho de colocar isso com as representações, os elementos, e poder entender a interação desses elementos, traz informações interessantes. Isso é uma coisa muito bacana do trabalho de saber configurar, e de colocar e de fazer interação nesse cenário, né, que o trabalho com abordagem sistêmica propicia de diferentes formas, né? Desde de estruturas de colocações, estruturas de constelação, também as constelações com as estruturas familiares. Então, em diferentes formas, isso pode ser assim, útil, né, para mostrar o que está realmente pegando nessas relações. Interessante. E é isso. Então, nesse episódio eu só quis dar sequência com vocês sobre essa temática da inclusão, fechando o assunto que eu iniciei no final do nosso último encontro, falando também dessa parte que pertence a gente, né? Muito mais do que o tal lugar eu estou me sentindo excluído, excluída, em tal situação eu me sinto excluído, excluída, e muitas vezes tem uma outra parte que é legal a gente pensar: por que razão eu não me sinto incluído e por que razão eu não me sinto incluída nesse cenário, com essa pessoa, com essas pessoas. E não que ou é uma coisa ou é outra, mas todas essas perguntas internas, elas ajudam a gente a ficar olhando para aquilo que está acontecendo agora, aqui, nesse instante, e não
tentar explicar e trazer informações de outro espaço, de outro tempo, que pode ter relação, pode ter similaridade, mas não necessariamente é a mesma coisa. E essa maneira mais orgânica, mais primitiva, como a palavra que eu uso para explicar essa coisa mais essencial da gente, faz com que a gente tenha muita facilidade em trazer cenários anteriores, principalmente de coisas não resolvidas no passado, a gente rapidamente traz para o cenário do aqui e do agora e começa a viver um transe, né, como fala o Thomas Bryson, um transe que não é o que está acontecendo necessariamente, né? Tive uma instrutora nesse trabalho chamada Jane Peterson, americana, e ela usava uma palavra que a gente acabava... As palavras do inglês para o português que são interessantes, mas essa chamou muito a minha atenção. Ela falava sobre... A gente se alucina, né? Porque a gente fica vivendo um cenário que tem relação com algo do passado, mas a interpretação e como a gente o está trazendo para essa cena nova é uma coisa da nossa mente, né? Também vai criar alguns aspectos que tem a ver, não porque a gente é maluco, tem a ver com as nossas histórias e com a maneira como a gente entendeu por viver depois da vida mais adulta, que a gente consegue entender e ter as nossas próprias interpretações, mesmo que mixadas com todas as coisas que a gente aprendeu antes, mas também tem muito do cenário e da compreensão daquilo que foi nos explicado, da maneira de pensar, de sentir, de agir, quando a gente era pequeno, né? E então a gente tem muitas falas que são falas que no fundo não são nossas, a gente tem muitos movimentos que no fundo não são nossos, tem muitos jeitos e é muito engraçado, né? Porque até aquelas coisas que a gente mais criticava nas pessoas que nos criaram, a gente começa a fazer igual, né? Porque, enfim, é isso. Se você quiser continuar a saber mais sobre isso, acompanhe a gente nas terças-feiras. Se quiser saber dos nossos encontros, vamos ter mais um esse mês, com essa temática seguindo. Nós tivemos 2 encontros que a gente tem no programa de orientação sistêmica, que é bem bacana, tem um custo bem baixinho. Nós tivemos um primeiro encontro onde a gente fez uma interpretação de trechos do livro do Trauma, Transe e Transformação, do Thomas Bryson, com a doutora Ursula Frank Bryson. E na semana que vem a gente vai ter um encontro do tema de sequência desse tema dos princípios das relações, onde eu vou continuar falando do pertencimento nessas 2 faces de moeda, né? As pessoas me excluem ou eu me excluo das pessoas, os ambientes me excluem ou eu me excluo dos ambientes e das histórias. Então, só para tentar trazer respirar sobre esse assunto, para que ele possa ficar mais palatável para a gente possa se sentir melhor, mais fluido e mais aberto à vida como ela é, tá? Quem quiser saber, manda mensagem para mim no telefone direto meu, no WhatsApp, 11 98202 4087. Um grande abraço. Até terça que vem, ou quem sabe a gente se encontra nos nossos encontros da orientação sistêmica. Aguardo vocês. Um abraço.